Está começando mais um Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de software. Eu sou a Fernanda e hoje a gente vai falar sobre a OpenClaw, que é basicamente um projeto de software, né, que foi criado há alguns meses atrás, que alcançou uma popularidade fenomenal, sem precedentes no meio do desenvolvimento de software. Há algum tempo atrás a gente até fez um episódio aqui no Entre Chaves, acho que foi até Foi uma uma live, live, né, Dudu? foi uma live. Sobre o Moltebook, né, que basicamente era a rede social dos agentes de IA. Se você não viu, né, já volta aí, já entra lá no YouTube e veja esse episódio. Mas hoje a gente vai falar um pouco mais sobre a OpenClaw e todo o mecanismo, né, por trás aí dos agentes e os problemas. Enfim, vamos explorar bastante essa plataforma, né, posso falar assim, de agentes de IA. Para isso, estou aqui com o Dudu, meu companheiro de bancada. E E aí, aí, Dudu? Fernandinha, tudo bom? Joia? Bora ver como é que esse OpenClaw funciona, né, entender um pouquinho da arquitetura, ver o que que ele faz por trás, É, se ele achar uns realmente casos consegue de apagar uso, todos né? os seus e-mails da sua caixa de entrada, né, umas coisas mais Exatamente. complicadas, talvez. E para falar desse assunto, tô aqui hoje com o Hammer, entusiasta pra caramba de IA aqui na DTI, gestor aqui, né, gerente de contas. E aí, Hammer, como é que você tá? Bem-vindo ao Entre Chaves. Pois é, bem-vindo mais uma vez, obrigado, Fernandinha. Prazer estar sempre aqui nessa bancada e discutindo assuntos técnicos, por ser um former dev de muito tempo, mas agora eu me senti nessa revolução aí com condições de realmente fazer essa coisa que é tão maravilhosa, que é construir. E construir foi o que me aproximou dos computadores. E o OpenClaw foi um despertar da comunidade, e aí eu acho que esse é um tema bem legal a ser explorado em tempos de IA. Você começou a mexer com isso, né, Hammer, com ele, explorou ele um pouquinho. O que que você já conseguiu fazer lá, cara? O que que você começou a colocar ele pra fazer? Tem algum projetinho, alguma coisa que você Xi. pode falar, Hammer, que você quer? Não, legal. Eh, então, assim, eu acho que, né, esse negócio da comunidade me pegou muito, porque em tempos de IA eu falei: "Cara, como que vai ser, tipo, compartilhamento de código? Como que a galera vai, tipo, compartilhar projetos?" Porque, né, o Stack Overflow sumiu. Eu falei: "Gente, será que a comunidade vai morrer? Será que a gente vai perder totalmente a conexão de desenvolvedores?" Que é uma comunidade talvez das mais consistentes e ativas no mundo inteiro e que permanece viva. Então eu tinha meio pensado o que que né, o que que vai ser essa parte do desenvolvimento que sempre interessa a gente. Quando ele soltou esse projeto lá, né, no GitHub, o trem escalou de uma forma absurda. Acho que hoje, se você olhar, né, a última vez que eu tinha olhado, tinha 6 milhões de pedidos de correções, tinha 1 milhão de PRs para serem analisados. A OpenAI tinha comprou, Contratou ele, né, com certeza, e né? hoje talvez ele tenha um time enorme com a OpenAI para ficar avaliando o que que é o OpenClaw, talvez, não sei, eu fico imaginando, mas uma força gigante da comunidade. E pelos esse fenômeno foi o que me atraiu também, eu falei: "Cara, talvez esse OpenClaw tenha alguma coisa aqui". E aí eu fiz um experimento, aquele experimento para você ver se uma IA, realmente consegue se passar por um ser humano, né, que era o teste de Turing, né. Eu falei: "Talvez eu possa fazer isso aqui na DTI". Aí eu conectei o OpenClaw no meu Teams, no meu e-mail, e primeiro falei para esse agente que ele ia aprender como eu me comunico, como eu trato as pessoas. Depois eu falei para ele que ele deveria cumprimentar as pessoas, saudações e tudo de maneira autônoma. E eu já estava contando já para algumas pessoas que esse experimento tinha rolado e algumas pessoas já tinham tido a experiência de conversar com a gente e não saber que era eu. Não sei até que ponto isso foi ético, tá, perdão, assim, mas, cara, foi o primeiro experimento que eu falei: "Cara, esse aqui é realmente fantástico", assim. E a natureza dele dessa autoconstrução e tudo, realmente me deixou um pouco impressionado, assim, com a capacidade. Então esse foi o primeiro experimento feito que me despertou extrema atração por agentes autônomos e principalmente pelo OpenClaw. É engraçado, né, porque eu mesmo conversei com você algumas vezes. No início eu realmente também não tinha percebido, nas primeiras vezes que eu conversei com você, aí eu ficava assim: "Gente, não, mas o Hammer tá falando uns negócios, tá até meio frio, assim, será que ele Tá tá meio esquisito, né. Será que nossa, ele tá será que ele bem, tá né? bem, né?" Aí depois eu fui vendo: "Cara, esse é um agente, não é possível, não é possível".
Não, mas assim, no final das contas, né, aqui na DTI a gente tem muito esse viés da experimentação e é legal, né, assim, ter um lugar em que a gente possa conseguir testar coisas pra gente ver o que que para de pé, o que que não para, né. Você falou umas coisas bem legais aí na sua fala que eu queria puxar. Uma é o negócio da comunidade dos desenvolvedores, a gente até fez um episódio aqui no Entre Chaves já tem alguns meses que a gente falou um pouco sobre isso, sobre o medo da comunidade morrer, porque é justamente isso, né, assim, antes, todo mundo, quando tinha uma dúvida, ou pelo menos um monte de gente, quando tinha uma dúvida, postava coisas, né, em fóruns abertos, e essas coisas eram respondidas, né. E agora as pessoas não têm mais esse costume, isso morreu totalmente. Eu tenho uma dúvida, eu pergunto pra IA, não faz o que que eu vou fazer, né. Ela já vai lá no Ela Stack já Overflow, vai, então ou já assim, foi, né, porque já foi só que treinada só com que o que esse comportamento pode gerar no futuro, o que que isso gera no futuro, né, provavelmente a morte da comunidade dos desenvolvedores, né, assim, o que que é isso? Porque afinal eu só vou eu mesma ficar interagindo com a minha IA e eu nunca vou retornar para a comunidade os meus aprendizados, né, como se fosse alguma coisa assim. Então esse é um dilema bem legal, assim, bem interessante. E que até dá para extrapolar um pouco até mais do que isso, né, igual acho que a gente também comentou num outro episódio mais pra trás que beleza, a IA foi treinada em cima dessas dúvidas que É, estavam no sim, Stack né. Overflow e Aham. tudo, mas e a partir do momento que Não se existir esgotar isso mais, aquilo, né. que todos os problemas que a IA está resolvendo agora e que não existem perguntas ou respostas no Stack Overflow para outros agentes É, aí você de IA pensa, serem né, treinados e se pensando que evoluírem, né. muita gente usa essas ferramentas com licenças corporativas, por exemplo, em que eles não podem treinar, né, com os dados, e aí, né, vai sobrar somente as pessoas com licenças públicas, individuais? Pode ser que seja esse o caminho, né, mas enfim, é um dilema que a gente ainda não passou, né, e que a gente provavelmente como comunidade vai passar. E só na co na também na curiosidade do negócio da OpenAI, ele foi de fato, né, o Peter, ele foi contratado pela OpenAI em fevereiro de 2026. Com isso, ele deixou o projeto dele do OpenClaw 100% open source, né, que eu acredito que já era, né, mas enfim, ele meio que deixou o projeto na comunidade e provavelmente, igual você falou, deve ter agora uma equipe lá dentro da OpenAI fazendo coisas semelhantes. Mas eu acho muito interessante isso, porque é o negócio, parece que hoje a IA também ela popularizou essas outras coisas, né, a gente vê pessoas que lançam coisas aí que chamam a atenção da comunidade, né, os próprios, antes do GitHub, por exemplo, lançar o SDD Kit, tinham várias pessoas, vários CPFs que lançaram pequenos frameworks de interação com IA utilizando, né, a metodologia do SDD. Então assim, que é legal isso, né, pessoas que estão sendo colocadas em evidência, com trabalhos, assim, relacionados com IA também, enfim, exato. acho interessante isso. E dentro dessa pauta até do da comunidade e do OpenClaw, como ele se desenvolveu, primeiro é o risco, né, tipo assim, todo mundo sabe que isso é um código aberto, curado pelo ecossistema de uma comunidade de desenvolvedores, que pode ter tanto gente bem intencionado quanto mal intencionado, e a gente sabe como que funciona o mundo e o universo. Isso é uma preocupação enorme das empresas. Mas a velocidade que ele cria formas e até inspirou, né, o Cloud a lançar sessões remotas, por exemplo, que eu acho que foi uma das inspirações que eles tiveram, foi em cima, né, talvez até pelo Peter ter provocado tanto a Anthropic, porque o primeiro nome do Ah, OpenClaw é. Era Verdade, né. Era CloudBot. Claudibot, né. Cloudbot, e ele recebeu uma carta de intimação, um telefonema da equipe da Anthropic falando que ia aniquilá-lo se ele usasse esse nome. Aí depois Moltboot, Multibot, Multibot. notebook era rede social, era. e depois o OpenClaw. Então, essa força e até de inovação aberta realmente nos coloca nesse paradigma que será que realmente o controle, e principalmente da IA, que é algo caro, a gente fala de milhares de GPUs, a escassez inflaram o preço das nossas memórias. E então, assim, qual que vai ser o ramo disso, né, e qual que vai ser o futuro, e qual que vai ser a campeã, né, porque tá todo mundo esperando
Será que vai ser a Anthropic, a OpenAI, a Google? Quem é a grande campeã da IA? Querendo ou não, né, em breve aí teremos o IPO da Anthropic, né, vamos ver o que que vai acontecer. Mas nessa história dos agentes autônomos, né, você falou aí de algumas até inspirações que provavelmente a Anthropic pegou do OpenClaw, eu queria falar um pouco dessa arquitetura do Heartbeat, né, que é basicamente o que eu entendi, né, que é o jeito que ele fez do agente meio que acordar de tempos em tempos e ficar fazendo certas requisições. Porque isso é um conceito legal mesmo, que no final das contas torna o agente mais autônomo, né, que ele não depende do prompt inicial, que até você comentou aí já no início, que basicamente até então, até o jeito que a gente interage com Cloud Code ou enfim, com qualquer outra dessas ferramentas de IA, ainda depende muito, né, do nosso input inicial. E claro, agentes autônomos eles deveriam funcionar sem e nosso input aprender com aquilo e conseguir eles mesmos serem proativos e iniciarem interações com a gente, né. E eu acredito que o OpenClaw ele uma das dos motores dele foi exatamente isso, né, ele de tempo em tempo ficar ali acordando e buscando, sei lá, suas pendências, seus e-mails, suas conversas de WhatsApp e conseguindo fazer essas interações mais proativas, né. Não, isso é muito legal. E um experimento que eu vi com o OpenClaw exclusivamente é uma pessoa que era muito comprador de produtos da Amazon e ele ficava ansioso quando o produto dele chegava na plataforma anunciado que chegou, ele queria saber se realmente chegou, porque às vezes poderia ter chegado, mas não chegado. Então ele pegou a câmera de frente da casa dele e ela também reconhecia se o cara estava, se quem fez a entrega era alguém da Amazon e ao mesmo tempo avisava ele que também realmente confirmava que não só a entrega na plataforma, mas a entrega dele tinha realmente acontecido. E com isso, algumas pessoas, vou colocar para monitorar o meu cachorro, meu bebê, e começa essas explorações. Mas o Heartbeat, ele ficou até, né, um dilema e as pessoas começaram a criar algumas, especulações, talvez até, né, tentando entender se a gente tinha tocado a AGI, porque agora o OpenClaw tinha criado a alma, tinha feito o coração dos agentes baterem. E realmente, né, trouxe um conceito que não estava difundido e que hoje ele, né, já começou a ser implementado em outras plataformas. E essas inovações, talvez a grande campeã, né, finalmente da corrida da IA pode não ser uma empresa de modelos, pode ser uma empresa que surgiu através da IA. Então isso que nos coloca, né, essa ansiedade. Fiquei pensando que igual vocês falaram, ele consegue fazer esse tanto de coisa, para você criar o seu avatar, né, igual por exemplo, era só conversação mesmo com o Pecló no WhatsApp, assim, você mandava um WhatsApp para ele ou aí tinha uma interface de prompt onde você fazia engenharia de prompt? Como é que é o uso do OpenClaw, cara? Isso é uma boa pergunta, porque às vezes pessoas comuns instalam o OpenClaw e fala: "Finalmente eu tenho meu agente, meu assistente pessoal que vai fazer as coisas por mim". E se frustram e fala: "Cara, isso não serve de nada, porque eu não consegui um assistente realmente inteligente que consegue fazer coisas e tudo". E aí, né, o OpenClaw ele é uma base limpa, como se fosse um Cloud Code que vai entrar no seu projeto e vai começar a desenvolver. E aí ele precisa também de uma série de um harness ao redor, sensores e que conseguem qualificar as construções que eles iam fazendo. E eu comecei a fazer isso no WhatsApp, que eu falei: "Cara, melhor plataforma e mais acessível, barata energeticamente, né, para mim, eu já uso, seja o WhatsApp". E eu percebi que o WhatsApp, começou a ficar muito pequeno para o tanto de coisa que eu me empolguei fazendo. Eu encontrei o Slack como a melhor ferramenta, né, para poder conversar com os agentes que eu estava criando dentro do OpenClaw e fui buscar, né, falei assim: "Cara, o Slack é um bom motor". Há alguns 2 ou 3 meses atrás, antes mesmo de eu ter, né, feito isso, eu vi que o CEO fez um posicionamento em um evento falando que o Slack, ele era o sistema operacional de agentes. Então tem um caminho
bem interessante se criando, será qual que vai ser a próxima interface de consumo de informações, sistemas e tudo isso? Será como que a gente vai introduzir esses agentes no nosso dia a dia? Onde que eles vão estar? Como que eles né, ficarão disponíveis? Né, o CEO da Slack fez isso e a Anthropic lançou essa semana, né, a menção no Slack para fazer as coisas. Exatamente. Exatamente, essa semana, né, que eles Lançou o eles Slack for lançaram Teams, o Cloud for Teams, né. o Cloud for Teams dentro do Slack, Dentro do né, e a Slack. Slack como essa plataforma, de conversação, mas eu ainda não entendi, assim, talvez é pelo Ah, eu não expliquei, ah, né. tá. Ah, Não, realmente, pode eu comecei, me perdi, mas e aí, né, eu contei essa história toda de que ficou pequeno o WhatsApp, o Slack, né, ficou melhor, porque eu vi que eu precisei criar uma série de harness, porque ora eu queria falar de um assunto relacionado a contexto de negócio, ora eu queria falar de um assunto relacionado a um cliente, ora era um assunto que eu queria desenvolver uma ferramenta nova. E deixar isso muito perdido, começou a zonear tudo. Então eu falei: "Vamos começar do zero de novo e vamos fazer esse negócio de um jeito legal". E aí eu comecei a construir agentes com harness específico para cada agente. Então não era um único agente, um único Ah, não era uma ecossistema. única instância do OpenClaw, você tinha várias Tinha ali. vários agentes dentro do OpenClaw, cada Então um dentro com do os OpenClaw você cria vários agentes então. Exatamente, você cria vários agentes dentro do OpenClaw. Então eu criei uma série de harness para cada um desses agentes com, né, e qual era a sua alma que você tinha que ter e o que que era a sua responsabilidade principal. E isso me trouxe uma grande luz, porque todo mundo fala assim: "Ah, eu preciso criar um agente, 2 agentes, 5 agentes, quantos agentes eu vou precisar criar?". E, né, só mais uma vez confirmando tudo isso que a gente já falou aqui no Entre Chaves, os agilistas, que o modelo ele tem suas limitações e nunca vai parar de ter, que é tamanho de janela de contexto, memória. Então, o número de agentes e como que você orquestra é baseado nessas limitações que hoje os modelos têm. Então, você vai construindo em cima das suas necessidades. E aí foi isso que eu encontrei um equilíbrio bom para, cara, eu preciso de uma coisa nova, eu tenho um desenvolvedor agora. Ah, eu fiz um outro negócio legal que é quando alguns dos meus agentes se deparavam com um erro, ele ia lá e pedia o próprio agente de desenvolvedor que estava no mesmo ecossistema para corrigir aquele erro que ele tinha encontrado. Então, Então você dá alguns exemplos, assim, de agentes que você tem. eu tenho um agente que conecta com e-mail, Teams e tem conversas, interações, para recuperar dados da empresa, do meu dia a dia, informações que eu tenho que trocar com as pessoas. Eu tenho agentes que fazem responsabilidades financeiras, como, por exemplo, subir um forecast para o nosso chefe, que quer saber qual que são os próximos passos, então ele faz isso de maneira autônoma. Eu tenho um grande problema também com organização pessoal de notinhas e fazer reembolsos das viagens que a gente faz. Então eu criei um desses agentes para fazer esse reembolso também de maneira autônoma, baseado nas políticas da empresa. E isso foi gerando uma série de necessidades que eu falava: "Poxa, eu gasto tempo útil meu para algumas coisas que são básicas". E eu até falei com o pessoal, né, do time, falei assim: "Cara, eu acho que eu não sou mais útil aqui, porque tudo o que eu faço é pegar a informação de um lugar, colocar em outra, pegar a informação de alguém e passar para outra pessoa". Então esse tipo de solução foi amplificando a capacidade até de lidar com alguns problemas maiores, ao mesmo tempo que problemas menores eram resolvidos de forma autônoma. Na hora que ele gerar, o PowerPoint então, aí lascou, né, cara. Acabou, Nossa, eu aí não acabou. preciso fazer mais nada. Ah, gera, mas hoje gera, né, assim, Não, do zero não, e realmente usável, né, sem ninguém falar: "Ah, acabei de criar pra você aqui, que está o seu case", né. não, muito Nossa bom. senhora. É muito legal isso, ver essa porque esses agentes pessoais, querendo ou não, eles liberam, né, o nosso tempo para fazer coisas mais úteis, né, no sentido assim, para a gente fazer coisas que talvez a nossa atenção é mais relevante, né. Eu estava vendo um vídeo outro dia que até nem tem a ver com IA, mas que fala dessa nossa dificuldade, às vezes, de delegar coisas que são cognitivamente estressantes para a gente, para outras pessoas ou para um agente, por exemplo. Porque às vezes a nossa rotina fica lotada de coisas que são, às vezes, cognitivamente difíceis,
porque simplesmente porque eu não gosto de fazer, ou porque eu acho chato, só que a gente também tem uma dificuldade muito grande de ou delegar esse negócio para outra pessoa, ou automatizar, né, e no final das contas a gente fica perdendo nosso tempo, nossa gastando nossa energia, Sanidade, nossa né. sanidade com coisas que às vezes não agregam tanto, né. E pra mim é muito isso, os assistentes pessoais nos ajudam finalmente, né, a lidar com essas coisas de um jeito melhor, né. Mas entrando nesse ponto da segurança, que eu acho que é um dos grandes fatores aqui quando a gente fala de OpenClaw, né, eu sei que, quando a gente usa, né, como eu até introduzi aqui sobre as skills e o marketplace, aquelas skills quando a gente baixa, né, e começa a utilizar uma skill que foi desenvolvida por um terceiro, por uma outra pessoa, ela, como é, né, um agente com alta autonomia no nosso ambiente, essa skill também passa a ter alta autonomia no nosso ambiente. E aí começam a haver problemas de segurança, né, de coisas que essa skill inclusive pode fazer dentro do meu ambiente, né. Eu estava lendo aqui, teve uma pesquisa nesse ano, né, que examinou todas as 2.857 skills do Claw Hub, né, que é o marketplace, e identificou 341 skills maliciosas, que são, skills utilizadas para injetar algum tipo de vírus ou malware, né, dentro do seu De computador, dentro do 2.000, seu de 2.800, 300, 340 eram 10%. skills maliciosas, né, é um pouquinho mais que 10%. Eram skills maliciosas. E isso me deixa um pouco preocupada, né, justamente porque a OpenClaw começou a ser usada por muita gente, inclusive que não tem muito background e talvez não tenha uma análise tão profunda, né, tão aprofundada, Crítica, tão né? Autocrítica, crítica sobre exatamente. segurança, né. E aí a comunidade, eu vi gente falando assim, né, "Desinstale o OpenClaw agora, porque é muito perigoso", né, coisas nesse sentido. Isso vai gerando, né, enfim, né, um Pânico, medo, um né. pânico aí na nossa comunidade de desenvolvedores, É, né. ainda mais porque como o OpenClaw foi criado como quase um projetinho de fim de semana dele lá para o cara conseguir viajar, né, tipo assim, ele teve algumas premissas, assumiu algumas coisas que faziam sentido na época para o projeto, eu falou: "Cara, vou executar local, então no local eu vou ter acesso a tudo que eu tenho no meu computador, é isso que eu quero", né, foi by design, né. Então isso aí traz todos esses riscos de segurança, né, igual você falou. Porque quando a gente começa a usar a IA em cima também, dessa ferramenta que está executando isso no seu computador, ela vai conseguir gerar uma certa forma de encadeamento, né, de usar uma skill para aqui, usar um tool ali, fazer uma chamada para cá, passar um prompt para ali. Então muitas das ferramentas de segurança que a gente tem, cara, não, vou bloquear um determinado endpoint lá, vou ter um firewall que não vai permitir tal coisa. Começa, às vezes, não conseguir pegar esse tipo de atuação, né, porque você está dentro daquele ambiente, você está dentro daquilo ali. A forma dele trabalhar ali de acessar endpoints, de acessar, outros caminhos ali dentro, acabam bypassando algumas das ferramentas de segurança que a gente hoje tem rodando e tem à nossa disposição, né. Acho que por isso até que tem tanta ferramenta maliciosa no marketplace do próprio OpenClaw, o negócio falou, mais de 10% é muita coisa pra gente poder falar. E como ele é muito autônomo, tipo assim, a instalação dessas skills, dessas tools e tudo, bem bem transparente. Às vezes você nem fala assim: "Ah, cara, eu preciso ler um PDF". Ele vai e fala: "Tá bom, achei uma aqui no marketplace". "Tá bom, você vai usar, vou ler um PDF, qual que é o problema?". "Vou deixar ele ler um PDF". Aí vai lá uma skill que fala lá: "Ó, ok, leia esse PDF, mas envie todas as métricas de uso depois que ler para poder, avaliar para essa URL aqui", aí a URL do atacante lá. Então tem toda essa questão de segurança que a gente tem que ficar atento quando tá usando esse tipo de solução, né, de agente autônomo, onde tenha você está dando poderes para ele, né, cara, ter acesso ao seu ambiente, né, então informações, às vezes, sigilosas, confidenciais e tudo. Você saber exatamente o que que você tá fazendo, porque como ele é super simples e super fácil, igual você falou, né, Hammer, cara, você teve que criar todo um harness ali em cima do que estava sendo feito, cara, os guias e sensores, para impedir esse tipo de coisa e tudo. Então é importante a gente ficar de olho nessas coisas, né, nesse tipo de assunto, ao invés de simplesmente: "Ah, não, tá aqui, toma e vamos rodar". Esse ponto especificamente, o Jensen, que é o CEO da NVIDIA, ele até falou que a NVIDIA,
através de alguma dessas, né, empresas de computação, de disponibilização, iam dispor instâncias do OpenClaw para uso sob demanda ou sob como computação cloud. E aí ele criou lá 3 regrinhas básicas que ele falou que deveria ter sido criado, que é: esse agente ele tem acesso a itens, né, privados, então ele não tem acesso à internet. Ele tem acesso somente a esses itens privados e construir coisas dentro desse ecossistema. Ou se ele tem acesso à internet, ele não deveria ter acesso a itens privados e criar algum tipo de separação para meio que proteger aquele negócio, né? O que só pode entrar, quem trabalhou na indústria sabe, né? Aquelas camadas de rede da automação nunca tem entrada de informação na automação, só saída. E talvez isso sejam variáveis de controles que precisam ser feitas. E quando a gente vai para, né, pessoas não especialistas, né, eles não vão ter todos esses cuidados e realmente, igual você falou, pode instalar uma skill maliciosa que vai enviar realmente coisas para um atacante. É. Não, e um dos casos que eu vi foi até uma coisa interessante, porque foi um problema que aconteceu que nem foi uma skill maliciosa, foi o uso normal do OpenClaw que gerou um efeito colateral indesejado, que o cara estava, falando com ele lá com o OpenClaw e analisando os e-mails, né, a caixa de e-mail dele de alguma forma e tudo. Então, tipo assim, o que aconteceu foi que, um problema normal de acontecer com LLMs, né, com modelos, né, que é uma amnésia ali da conversação causada por compressão de contexto, na hora que o modelo foi fazer a compressão do contexto para fazer o contexto caber ali, ela acabou descartando uma instrução super importante do cara que era: "Não apague nenhum e-mail". Aí ela foi lá e apagou todos os e-mails do cara lá, não lembro o que que era o negócio. O que acontece, igual eu falei, não foi nenhuma skill maliciosa, não foi nada, foi simplesmente o uso que não tinha algum harness melhor ali, confiava só no input que você estava dando, e que causou esse efeito colateral indesejado, né, do É, e é muito comum, né, imagina um modelo, né, igual falando, de isso nem é coisa do OpenClaw, né, É, são é coisa de intrínseco LM isso. de gestão de contexto de modelos no geral, né, tanto que são coisas parecidas com isso que acontecem quando o Cloud Code também alucina, e você fala assim: "Poxa, mas eu te pedi", mas é justamente, né, às vezes seu pedido ficou ali perdido e foi descartado quando o contexto foi comprimido, né. Até sobre essa questão de montar e de construir, o OpenClaw, beleza, vai criar um sistema de agentes ali, autônomos e tudo, mas, cara, a gente tem várias outras ferramentas de construção de agentes, né. Cara, tem LangGraph, tem CrewAI, AutoGen, tem tanto. É, eu diria até assim que tem talvez que essas aí todas são ferramentas de desenvolvedores, né, para criar agente, Sim, mas vou exatamente. adicionar o Cowork aí no É, o meio, Cowork aí no e meio como também, uma sabe. ferramenta que, né, Que de pode que de agente autônomo e tudo, e aí, como que o OpenClaw se diferencia dessas coisas? Ele, tipo assim, dá pra fazer a mesma coisa com essas outras ferramentas? Cada um tem seu nicho? Como é que você vê essa questão? assim, hoje, né, depois do OpenClaw ter, né, inserido essa parte de estar sempre ativo e tudo, essas ferramentas também se modernizaram para permitir esse tipo de agente que esteja, né, de alguma maneira agindo autonomamente. Como o OpenClaw se diferencia desse, né, desse tipo de agentes, eu acho que é a sua natureza limpa mesmo, você realmente conseguir construir sob seu estilo. E eu realmente acho que nessa corrida LangGraph, OpenClaw, né, Cowork, qualquer que seja dessas ferramentas de, manipulação de fluxos de agentes, isso é uma commodity que pode partir de uma escolha pessoal ou talvez, né, de arquitetura da empresa, ou talvez, né, somente é o time Java e o time .NET, talvez seja o time de cada um dessas interfaces agênticas. É tipo, a galera gosta do LangGraph, eu quero desenvolver um agente do zero ali, eu vou reinventar a roda para poder conversar com o WhatsApp ali dentro do negócio, pegar os conectores e fazer tudo ali. O OpenClaw já tem essa parte. Em compensação, você tentar pegar o OpenClaw e mandar para ele desenvolver, às vezes, um código com alguma coisa aqui, que talvez você consiga fazer mais fácil no LangGraph, né, então
Depende muito do que você está querendo usar ali por trás, né. Mas fato é, né, que quando a gente está fazendo um uso corporativo é importante, né, estar bem atento Aí a entra essa todas as questão. as Uhum. questões de governança e segurança, Sim, né, que aí eu acho que a exatamente. NVIDIA veio talvez para resolver esse problema com o OpenClaw, né, e essas outras também têm todas as suas formas de fazer, né, o próprio Cowork que está dentro da suíte do Cloud tem as assinaturas Enterprise, né, aí o LangGraph da vida, aí você vai ter que construir toda a sua fundação ali, né, relacionada com segurança e governança. No final das contas, isso é bem importante, né, assim. E no fim é uma opinião. Qual motor construtor de agente você vai usar é simplesmente, opinativo. Façam suas escolhas da forma que mais lhes agrada e que talvez você quer economizar algum caminho. Talvez, esse está melhor nesse momento para o meu uso aqui, em outro momento pode ser outra coisa. Bom, gente, acho que é isso, assim, falamos bastante aí do OpenClaw, falamos, né, demos exemplos, o Hammer trouxe vários e vários exemplos aqui de como que ele tem usado. Um motor, né, de agentes, gostei dessa definição, novo, bem recente aí, que tem todas essas questões de segurança que a gente falou, que eu acho que é muito importante da gente estar com elas em mente, né, mas que trouxe um avanço aí para a comunidade tecnológica relacionado aí a esses agentes realmente autônomos, né, que de fato conseguem executar coisas no nosso ambiente local a princípio, né, e trouxeram enfim, né, todo esse conceito e essa inovação aí para a comunidade que, claro, já vem sendo copiado e já vem sendo, óbvio, né, difundido em outras Explorado. ferramentas Uhum. também, explorado em outras ferramentas. É isso então, obrigada Hammer, obrigada Dudu, obrigada pessoal, para quem tá aqui até agora com a gente e Valeu é demais, isso, até a pessoal. próxima, tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, Tchau, tchau.